Existe um passo a passo para a gente poder alcançar os nossos sonhos e o alquimista nos ensina sobre isso. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre uma obra espetacular chamada O Alquimista, do Paulo Coelho. Pessoal, esse é um livro que praticamente dispensa apresentações, afinal de contas ele ficou muito, mas muito famoso mesmo porque pessoas relevantes na sociedade falaram que esse livro mudou as suas vidas. E nesse grupo nós temos nomes como Madonna, Russell Crowe, Malala, Will Smith, Barack Obama, LeBron James, etc. Agora, é importante a gente lembrar que apesar desse rebuliço todo ter sido causado porque os holofotes costumam estar virados para as celebridades, esse livro realmente impacta praticamente a vida de todos os seus leitores. E aí, a título de curiosidade, vale a pena a gente mencionar duas informações bem interessantes. A primeira delas é que O Alquimista é o livro brasileiro mais traduzido do mundo. E a segunda é que ele ficou 425 semanas consecutivas na lista de best-seller do The New York Times, o que configura, na verdade, um recorde mundial. Então, caso você ainda não tenha lido esse livro, eu espero que até o final do vídeo você mude de ideia e corra para que você também tenha a sua vida mudada. Aliás, galera, para quem se interessar, eu vou deixar o link de compra desse livro aqui na descrição. Bom, mas o que a gente vai fazer hoje? Bom, nós vamos destrinchar esse livro e extrair os 5 passos que você precisa dar para alcançar a sua lenda pessoal. E nesse caso é válido a gente contextualizar o que isso significa para as pessoas que não leram o livro e também para os que já leram, mas que precisam relembrar um pouquinho. Portanto, vale a pena a gente ser fiel às palavras do livro, que diz o seguinte sobre a lenda pessoal. É aquilo que você sempre desejou fazer. Todas as pessoas no começo da juventude sabem qual é a sua lenda pessoal. Nessa época, tudo é claro, tudo é possível e elas não têm medo de sonhar e desejar tudo aquilo que gostariam de fazer na vida. Seja você quem for ou o que faça, quando quer com vontade alguma coisa, é porque esse desejo nasceu na alma do universo. É sua missão na Terra. Ou seja, pessoal, a gente pode tranquilamente trocar lenda pessoal por sonho ou missão. Sendo assim, ela é aquela chama que existe dentro da gente e que nos diz o que a gente precisa fazer aqui na vida. E que, de maneira geral, acaba contribuindo para o funcionamento harmônico do universo. Aliás, o livro vai além e diz o seguinte: cumprir sua lenda pessoal é a única obrigação dos homens. Então assim, já viram que o papo vai ser bom, eu tô super empolgado pra gente poder conversar sobre isso hoje, portanto não se esqueçam de já deixar aquele like no início do vídeo e caso você não seja inscrito, clica no botão aí e vamos que vamos. Eu sei que a razão principal pra gente estar aqui é falar sobre os 5 passos para alcançar a lenda pessoal. Mas antes disso é importante a gente relembrar um pouquinho a história do livro, ou seja, quem é o nosso herói, como é que a narrativa caminha e como a lenda pessoal se encaixa nisso tudo. Bom, O Alquimista conta a história de um jovem espanhol chamado Santiago, que é pastor de ovelhas. Só que o Santiago vem tendo um sonho recorrente, que é o seguinte: uma criança aparece, brinca um pouquinho com as suas ovelhas, depois se aproxima dele e diz o seguinte: você precisa ir até o Egito, porque lá, próximo às pirâmides, existe um tesouro que você precisa desenterrar. Inicialmente é óbvio que ele tenta ignorar isso, mas chega um momento em que fica impossível. E aí ele consulta uma cigana para poder interpretar os seus sonhos e tem um encontro muito importante que o faz entender que essa é a sua lenda pessoal. Então, ao longo da jornada, a gente acompanha o Santiago atravessando o deserto, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, encontrando pessoas importantes, se dando bem, se dando mal e, é claro, o mais importante de tudo, que é acompanhar os passos que ele dá para poder alcançar a sua lenda pessoal. Bom, resumo feito, então tá mais do que na hora da gente ir pro que interessa.
Passo número 1. Reconheça o princípio favorável. Pessoal, antes da gente se debruçar nesse passo, é importante que a gente compreenda o que isso significa. Ou seja, o princípio favorável nada mais é do que aquilo que a gente chama de sorte de principiante. Sabe quando você vai fazer algo pela primeira vez e mesmo sem saber absolutamente nada sobre aquilo, as coisas dão surpreendentemente certo? E aí os teus amigos falam, peraí, cara, porra, por que tu foi mentir? Podia ter falado que sabia fazer o negócio, sabe? Ia facilitar pra todo mundo. Pois então, é isso que o livro chama de princípio favorável. Portanto, é como se o universo estivesse conspirando a seu favor para poder te mostrar qual é a sua lenda pessoal. E aí é sempre importante a gente alertar que você ter tido sorte no início não significa que você não vai ter que aprimorar e desenvolver esse talento futuramente. Então fica ligado, porque caso você ainda não saiba qual é o seu sonho, o que aliás é completamente natural, é preciso ficar atento ao princípio favorável, porque é muito provável que ele nos revele qual é a nossa lenda pessoal. Passo número 2. Compreenda os sinais que a vida te dá. Pessoal, em um determinado momento de introspecção e de reflexão, o Santiago diz o seguinte: existe uma linguagem que está além das palavras. Eu já experimentei isso com as ovelhas e agora estou experimentando com os homens. Se eu aprender a decifrar essa linguagem sem palavras, vou conseguir decifrar o mundo. E olhem que interessante essa descoberta do Santiago, pessoal. Porque ele está basicamente falando que o universo está sempre nos dizendo alguma coisa, sempre apontando uma direção. E que ficar atento a isso é a melhor forma de evitar dificuldades desnecessárias. E querem ver só como isso é verdade? Pensem, por exemplo, em alguma situação na vida de vocês que deu errado. Agora façam a retrospectiva de todos os acontecimentos que levaram a esse desfecho. Ao fazer isso, a gente acaba percebendo os vários sinais que a vida nos deu ao longo do caminho, alertando que as coisas não estavam indo bem e que mesmo assim a gente ignorou e fez vista grossa para tudo isso. E a frase mais repetida ao longo do livro é a seguinte: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Ou seja, a vida sempre está do nosso lado. E aquilo que a gente chama de sorte ou coincidência nada mais é do que o universo se expressando através da sua linguagem. Resumindo, pessoal, agora que nós já reconhecemos o princípio favorável, nesse segundo passo a gente precisa estar muito atento ao que o mundo quer nos dizer, ao caminho que ele quer que a gente siga. E não se esqueçam que o mundo se expressa através de uma linguagem simbólica e que a gente precisa se alfabetizar nesse idioma. Ou seja, não esperem ouvir palavras dele te dizendo o que você deve fazer. Em vez disso, a gente precisa estar atento aos acontecimentos ao nosso redor, às pessoas que surgem na nossa vida e às sortes e coincidências ao longo do caminho. Passo número 3. Viva o presente. Pessoal, o Santiago, enquanto atravessa o deserto rumo à sua lenda pessoal, começa a se questionar se ele havia agido corretamente ao abandonar a segurança que ele tinha como pastor de ovelhas para correr atrás de um sonho estranho sobre um tesouro desconhecido. Aliás, todos nós nos fazemos os mesmos questionamentos ao longo da jornada, isso é completamente normal. Mas aí numa determinada noite fria pra caramba, o pessoal se reuniu em volta de uma fogueira e ao lado do Santiago se sentou um condutor de camelo muito sábio. E aí papo vai, papo vem, e nesse momento o Santiago aprende que tudo que ele precisa fazer para poder enfrentar as suas dúvidas é estar presente. Porque o cameleiro diz o seguinte: enquanto estou comendo, não faço nada além de comer. Se estiver caminhando, apenas caminharei. Se tiver que lutar, será um dia tão bom para morrer como qualquer outro. Porque não vivo nem no meu passado, nem no meu futuro. Tenho apenas o presente e é ele o que me interessa. Se você puder permanecer sempre no presente, então será um homem feliz. A vida será uma festa, um grande festival, porque ela é sempre e apenas o momento que estamos vivendo.
E pessoal, a lição que a gente precisa aprender é que estar alinhado com o momento presente é o passo mais importante da jornada por 3 motivos principais. Em primeiro lugar, porque o agora é o único lugar onde a vida realmente está. Em segundo, porque focar no momento presente é a melhor alternativa para obter bons resultados no futuro. E por último, mas não menos importante, porque só uma mente serena e atenta é capaz de observar os sinais que a vida dá. Passo número 4. Desenvolva persistência, coragem e paciência. Galera, a busca pela lenda pessoal pode ser muito longa e depois do princípio favorável, que é o primeiro passo, as coisas tendem a se desestabilizar um pouco. Afinal de contas, o universo já fez a parte dele, que é mostrar pra gente qual o caminho que é preciso trilhar. Agora, nos cabe dar os passos e lidar com as imprevisibilidades da jornada. E é justamente nessa etapa que a gente precisa de muita persistência, coragem e paciência para não desistir da nossa lenda pessoal. Inclusive, o livro faz uma observação muito interessante sobre isso na vida do Santiago. Quanto mais perto ele ficava de seu sonho, mais as coisas se tornavam difíceis. Não funcionava mais aquilo que o velho rei havia chamado de sorte de principiante. O que funcionava, sabia ele, era o teste da persistência e da coragem de quem busca sua lenda pessoal. Por isso ele não podia se apressar nem ficar impaciente. Resumindo, pessoal, as coisas tendem sim a ficar mais difíceis à medida que a gente avança, e isso faz parte do show. Portanto, em momentos como esse, não se esqueçam de cultivar essas virtudes, porque a única coisa que a gente não pode fazer é desistir da nossa lenda pessoal. Quinto e último passo, e ele é essencial na conquista da lenda pessoal, e é também o que a gente mais costuma esquecer. Então, pega essa beterraba. Esteja pronto para a prova do conquistador. E aí eu imagino que vocês estejam se perguntando que troço é esse de prova do conquistador. Então, pela última vez, vamos recorrer ao livro para poder entender o que isso significa. Sempre antes de realizar um sonho, a alma do mundo resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada. Ela faz isso não porque seja má, mas para que possamos, junto com o nosso sonho, conquistar também as lições que aprendemos seguindo em direção a ele. É o momento em que a maior parte das pessoas desiste. Uma busca sempre começa com a sorte de principiante e termina com a prova do conquistador. Que extraordinário isso, né? E eu confesso que essa citação me abriu os olhos para poder enxergar a busca pela lenda pessoal como uma aventura. Ou seja, uma verdadeira jornada de aprendizado, em vez de ser algo chato do tipo: ai, cara, que saco, vou ter que acordar cedo hoje para poder correr atrás dos meus sonhos. Mas eu preciso admitir que eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha e aí decidi conferir se essa prova do conquistador realmente existia. Portanto, eu decidi pesquisar sobre pessoas muito famosas e que tinham feito algo de extremamente importante, ou seja, que tinham seguido a sua lenda pessoal. E aí eu acabei me lembrando do seguinte: no ano 2000, o Ronaldo Fenômeno, que era a maior esperança do Brasil para a Copa do Mundo, acabou rompendo o tendão e os ligamentos do joelho. Aliás, o vídeo desse acontecimento ficou muito famoso e a cena é bem forte. Mas o fato é que um monte de gente chegou a acreditar que aquele seria o fim da carreira do Fenômeno e que sem ele ficaria difícil de levantar o caneco. Mas adivinhem o que aconteceu? Ele ficou 1 ano e 3 meses parado em recuperação, foi convocado para a Copa e fez os 2 gols na final que deram o título para o Brasil. O Thomas Edison, por exemplo, só concluiu a invenção da lâmpada elétrica depois de 1.200 tentativas. E a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, tinha uma filha recém-nascida, estava passando um aperto financeiro danado, mas ela tinha o sonho de escrever sobre um mundo bruxo e fazia isso em algumas cafeterias enquanto a filhinha dela tirava um cochilo. E Harry Potter e a Pedra Filosofal foi negado 12 vezes antes de ter sido aceito por uma editora. Agora, imaginem o que teria acontecido se o Ronaldo Fenômeno tivesse falado: cara, quer saber? Realmente é melhor eu não voltar a jogar futebol não, eu acho que minha carreira encerrou por aqui mesmo. Ou se o Thomas Edison tivesse desistido depois de 900 tentativas, o que, diga-se de passagem, já é um número absurdo. Ou se a J.K. Rowling tivesse pensado: pois é, realmente meu livro não é muito bom não, eu acho que eu vou investir em uma outra carreira.
Portanto, pessoal, a última lição é compreender que quando a maior dificuldade de todas surgir na nossa frente, isso significa que nós estamos muito, mas muito próximos mesmo de alcançar a nossa lenda pessoal. Então não desistam, não morram na praia e vamos que vamos! Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham desse livro, qual lição reverberou mais com vocês. E também, se vocês tiverem outras sugestões de obra pra gente poder bater um papo, não se esqueçam de deixar nos comentários. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo!